Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um assunto que às vezes não agrada muito às pessoas que não entendem a palavra, mas que é uma realidade. Nós todos somos filhos de Deus? A palavra diz que não. A palavra é muito clara sobre isso. Eu queria começar lendo lá em Romanos, que diz assim, Romanos 8, que diz assim, 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a Bíblia diz que todos que são guiados é que são levados a alguma coisa. Aquele que guia é porque existe um caminho a ser seguido. Existe um conceito, um grupo de princípios que leva as pessoas a algo, que leva a pessoa que é guiada a algum lugar, certo? Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Eu acho que é uma fácil interpretação que diz, aquele que segue os princípios de Deus, estes são os filhos de Deus. Aqueles que observam o caráter de Deus e buscam ser semelhantes a Deus, como diz a palavra, estes são os filhos de Deus. E muito mais, a palavra não para por aí. Todos nós nascemos e somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Ele é o nosso Criador de todos nós, mas filhos de Deus não. Lá em Romanos, a palavra diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos são todos os homens, a humanidade pecou. Estamos separados, destituídos da glória de Deus. Assim diz a palavra. E a partir disso, como que acontece, como que há essa reconciliação? A reconciliação se dá por meio do Senhor Jesus. E Jesus é muito claro na sua palavra, lá em João, quando ele fala assim, em João, 1 João 1, ele fala assim, do 11, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Repetindo o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então a Bíblia aqui é muito clara lá em João, quando diz que aquele que recebe o Senhor Jesus, é-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Nós somos justificados, a outra palavra também vai falar sobre isso, nós somos justificados por meio da fé em Jesus. Nós nos tornamos legítimos, temos a qualidade de possuir um direito que nos torna legítimos filhos de Deus. Tudo através de Jesus. E a palavra continua. Ela também diz na conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, muito conhecido, João 3, fala acerca do novo nascimento. Ele estava conversando com Jesus e ele fez uma pergunta ao Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu, na verdade te digo, lá em João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou, como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu que na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário a vós nascer de novo. E a história continua. Então, quando nós nascemos, nós somos pecadores separados da glória de Deus. Aquele que aceita o Senhor Jesus, o recebe como único e suficiente Salvador, é reconciliado com Deus e temos acesso à glória do Pai. Essa pessoa é nascida de novo pela água no batismo e em espírito, o Espírito de Deus. Então, o Senhor Jesus é o reconciliador da nossa fé. Ele nos dá acesso ao Pai. Não só aceitar, mas recebê-lo, aceitando os seus princípios.
e assim nós vamos ser guiados por Deus. E hoje nós vivemos na atualidade que os princípios de Deus são tão combatidos, mas sabemos que a Bíblia também fala do remanescente fiel, aquele que vai guardar os princípios, aquele que vai permanecer firme, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Esses são os filhos de Deus, assim diz a palavra. Então nem todos são filhos de Deus, mas todos podem ter acesso ao Pai, partindo de aceitar o Senhor Jesus, de entender a sua palavra, mudar os seus caminhos e cumprir o que a palavra de Deus diz, o que os seus princípios, o que os seus propósitos para as nossas vidas falam aqui na Bíblia, na sua palavra, pela fé e por amor, não por constrangimento, não por violência, mas pela modificação do nosso pensamento, do nosso entendimento, pela fé em Jesus e no nosso Pai, Deus, que nos ama e que enviou Ele como seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que sejamos salvos por meio da fé no Senhor Jesus. Esses são os filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas todos nós podemos ser. Amém?